Olá, pessoal! Eu já falei com vocês sobre os números de Cyber, sobre os números de D&O nesse ano e faltou falar do seguro de RC profissional, né? Bom, e o seguro de RC profissional, será que ele cresceu? Será que ele caiu? Será que ele se manteve? Porque a gente está num momento de retração econômica, muitos profissionais caiu o número de prestação de serviços, tiveram seus contratos renegociados e algumas atividades, pelo contrário, né, passaram a atender muito mais. Então, se a gente pensar nessa linha, parece que ou se manteve ou, né, teria caído um pouco, porque a economia encolheu, né, gente? Os números mostram que nós estamos num momento de retração. Mas, por incrível que pareça, o seguro de RC profissional cresceu 13% o volume de contratação de prêmio emitido comparado esse quadrimestre de 2020 com 2019. A gente não tem os números, né? A SUSEP não separa os números por tipos de atividade, né? Então, a gente não sabe quanto de advogado está contratando, quanto de engenheiro, quanto de médico, quanto de notário. A gente não consegue ter esse feeling. Mas o que me chama muito a atenção é que os corretores não estão podendo fazer visita presencial, as seguradoras não estão podendo fazer visita presencial nas corretoras. Então, vejam, gente, como não depende do modo convencional para a gente crescer numa operação, né? Tá todo mundo aí praticamente trabalhando em home office e o mercado tá crescendo. E o que é mais impressionante, mesmo com a retração econômica, né? E aí, o que eu falo para vocês, já vou entrar para mostrar os números, né? Eu ouvi de muitas pessoas, assim, de muitos corretores, muitos me mandaram perguntas, né? Ai, Tabata, eu queria atuar nesse mercado, mas eu acho que esse não é o momento, né? Eu acho bem interessante, eu acompanho o seu canal no YouTube e tal, mas eu acho que agora não é o momento, né? Porque as empresas estão perdendo receita, muita gente está tendo contrato cancelado, as pessoas estão se sentindo inseguras, elas não querem contratar nada novo, né? Elas estão tentando cortar despesas, cortar custos, e não é o momento de eu falar de seguro RC profissional. Estou preocupada até com as minhas renovações, quiçá pensar em seguro novo. Gente, quem teve esse pensamento mais conservador, mais tímido até em relação ao mercado, tá perdendo o mercado, porque não é a realidade, tá? A gente tem que pensar que alguns setores da economia são impactados mais diretamente pela crise econômica, né? E outros crescem. Eu falei para vocês desde o começo, o seguro D&O e o seguro RC profissional, curiosamente não porque tem um motivo, né? Mas, grosso modo falando, eles crescem com a crise econômica. Então, eles vão contra o nosso senso comum. Ai, tem crise, então é melhor eu tirar o pé para falar sobre D&O. É melhor eu tirar o pé para falar sobre o RC profissional. Não, gente, porque quando tem crise econômica, aumenta a chance desses profissionais serem demandados. No D&O, eu já falei várias vezes, né? Tem vários vídeos falando sobre isso. Aqui o tema é RC profissional. Isso também gera impacto no RC profissional, né? Porque algumas pessoas vão pensar, mas no RC profissional ele não é gestor da empresa, né? Eu tô falando de uma prestação profissional. O que tem a ver a crise? Gente, situações que a pessoa, né, que a empresa, por exemplo, ele presta serviço, é um advogado que presta serviço para o jurídico de uma companhia. De repente, ali numa situação normal, ele cometeu uma falha, o prejuízo foi 50 mil reais. Aí cobra, ele não tem condições, ok, paciência, vida que segue. Agora não. Nesse momento que tá tendo prejuízo, todo mundo tá vendo tudo no detalhe. Não, peraí, esse daqui foi o advogado que errou, cobra dele. Se ele não cobrar, descredencia, entra com uma ação. E assim com o engenheiro, com a empresa de engenharia, com a empresa de tecnologia, com todo mundo da cadeia, com a empresa de RH, todo mundo. E, gente, médico não vou nem falar, né? Médico, os que estão atuando principalmente ali na linha de frente, né, do coronavírus, tem grandes chances de serem demandados. Muitos deles nem eram da especialidade de emergência, e aí lembrando, né, reveja o vídeo, tem um vídeo aqui no canal, o de RC profissional para médico e o coronavírus, que eu dou algumas dicas que vocês devem se atentar com relação a isso. O seguro para médico também cresceu. Se a gente prestar atenção em seguradoras que atuam só com a área médica, elas também tiveram um crescimento, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Unimed, né? Porque tem muita seguradora que trabalha com a área médica, mas trabalha com várias profissões, né? Como a Chubb, a Porto, a Argo. Então, a gente não consegue ver onde que elas cresceram, né?
Mas a Unimed, a gente consegue ver que até abril do ano passado era 10,5 milhões de produção. E esse ano, trabalhando só com a área da saúde, né, vamos chamar assim, eles estão com 13 milhões. E lembrando que tem muito médico que reduziu muito o atendimento. Porque imagina, ele era um dermatologista clínico, que não é emergencial na maioria dos casos. Então, o número de consultas desse dermatologista caiu bastante. Então, se a gente pensar pelo senso lógico, o número de contratação de aporte de receita profissional por dermatologista, para dermatologistas, também cairia bastante. Então, a Unimed, por exemplo, teria uma queda de receita. Ah, não vou nem renovar, ou vou reduzir o meu limite, ou eu estava pensando em contratar, não vou contratar. Não é isso que aconteceu, porque eles estão percebendo o risco deles. A Mafre, que também é outra seguradora, né, que é focada na área da saúde, tinha 7.240.000 de volume de prêmio e agora está com 9.181.000, que são as duas seguradoras, né, que trabalham exclusivamente aí com a área da saúde. Então, a gente já pode ver que médico aqui cresceu a contratação, né? Então, não pense nesse senso comum de que agora não é o momento, agora eu não posso fazer uma visita presencial, agora ele tá preocupado com despesa, com custo, não, ele não quer investir na proteção dele, não, gente. Ele tá percebendo o risco. Nós temos o caso de uma notícia que saiu na Itália, que já tem grupos, né, associações promovendo ações contra os médicos que falaram que houve negligência com relação ao coronavírus, não foi identificado o coronavírus no começo e que muitas pessoas vieram a óbito por conta disso. Então, assim, é uma doença que a gente ainda está descobrindo como que funciona e já tem gente querendo processar o médico. E aí, se ele vai ser condenado ou não, são outros 500, mas a apólice já o ajuda na contratação de um bom advogado para ele se defender. Então, se você está esperando o momento adequado para falar sobre o seguro com os seus clientes, né? Se você ainda não levantou a sua base de clientes e viu, se você tem um seguro alto, por exemplo, dele, se você trabalha com seguro alto, você sabe a profissão dos seus segurados, né? Seguro de vida também, né? Tem a profissão lá. Então, se você não fez esse levantamento e não falou que ele tem um risco e que tem uma proteção para isso, que é o seguro de RC profissional, cuidado. Outro colega pode ter feito e você está com risco aí de perder seu cliente, inclusive nos ramos que você tem o seguro dele. O mercado, a analogia que eu faço é mais ou menos como se fosse uma guerra. Se você só recua e não ataca, você perde a guerra, você perde mercado, você perde o cliente. Então, avançar em outros segmentos, às vezes não é uma escolha de crescimento, é uma escolha, é uma decisão para você manter os seus clientes e, consequentemente, vai ter um crescimento. Pensa nisso e investe no RC profissional.